Fala pessoal, bem-vindos às nossas aulas de filosofia e hoje a gente vai continuar falando de Aristóteles. Se você não viu a aula passada de Aristóteles, veja, a gente introduziu a filosofia aristotélica e a gente comentou sobre o liceu aristotélico, que seria um cidadão aristotélico e é claro, a gente começou a falar sobre a teoria do mundo material, falamos sobre a formação da substância, toda substância dotada de forma mais matéria e toda substância que ele vai analisar no mundo material pode sofrer transformações. A diferença entre essência e acidente, o que é essencial no objeto e o que é simplesmente algo mutável, acidental. E continuando essa discussão na teoria do movimento, a gente percebe na física e na metafísica aristotélica uma preocupação bem grande do Aristóteles em tentar definir por que as coisas mudam como elas mudam. Então, quando eu falo em ato e potência, eu estou falando do movimento possível no mundo material, das mudanças que acontecem. Ato, sempre lembrem disso, é a forma atual da substância. Tá? Então, a forma atual da substância é agora no presente. Então, no presente, vamos pegar o exemplo do giz. Esse giz, no presente, agora, nesse instante, esse giz ele está na forma cilíndrica. Então, a forma é um cilindro de cal. Tá? Então, a substância giz é um cilindro, matéria cal, forma cilíndrica. Só que, em potência, isso aqui pode ser várias coisas. Em potência, esse giz cilíndrico ele pode se transformar em pó de giz, em caco de giz. Então, existe um potencial, ou seja, a potência é aquilo que já está no estado de latência, já está no giz, mas que ainda não veio para a realidade. Então, são as possíveis formas, vou colocar aqui, possíveis formas que a substância pode assumir. Então, quando eu falo possíveis formas que a substância pode assumir, é porque ainda não é. Então, eu sempre brinco nessa aula, que vocês têm que tomar muito cuidado quando alguém fala assim para você: fulano, você tem tanto potencial. Pera lá, mas se eu tenho potencial, eu fico muito feliz que você reconheça isso em mim, que isso já esteja em mim, mas ainda não se revelou. Tá? Então, por exemplo, esse giz, ele é atualmente, em ato, ele é uma forma cilíndrica. Tá? Mas eu posso fazer ele virar um caco de giz ou virar pó de giz. Quando eu faço isso, percebam que agora no presente, forma cilíndrica, o giz está íntegro. Em potência, ele é caco de giz. Quando eu faço uma força e destruo esse giz, tá vendo? Ele vira caco de giz. Então, antes do que estava em potência, virou agora a nossa realidade. Agora, em ato, eu tenho caco de giz, aquele giz íntegro já não existe mais. Então, aquele giz cilíndrico já não existe mais, o que eu tenho é caco de giz. Então, a forma ela foi atualizada. Toda vez que a potência ela se revela num ato, a gente diz que a forma foi atualizada. Então, lembra disso, Ela foi transformada em ato, ela se revelou no presente. Então, a forma atual é sempre a forma presente. Então eu penso, por exemplo, quando alguém diz que você tem potencial, é porque essa pessoa ainda não reconhece materializado no presente aquilo como ato. Então um potencial, é um vir a ser, é uma possibilidade, mas não é uma certeza, tá? Quer ver uma outra forma de atualização? Quando eu, por exemplo, tenho em ato, caco de giz, em potência, pó de giz. O pó de giz não existe ainda aqui, mas ele pode ser atualizado. Então já existe pó de giz aqui em potência. Se eu conseguir transformar isso daqui em pó, eu estou atualizando a forma do giz. Então agora a gente tem uma forma atualizada pó de giz. Então agora é ato, não é mais potência. Tá? Então sempre lembra disso, gente. Potência, potencial, possíveis formas que a substância pode adquirir. E ato, a forma atual, a forma presente daquela substância, daquele ser, daquele objeto. E eu falo isso nessa aula, que eu gosto muito dessa aula, porque o Aristóteles mostra para a gente que tudo que existe em ato na Terra carrega potenciais. Então, um ato, ele tem potência, carrega potenciais, mudanças. Quando uma dessas mudanças se revela, quando ela se materializa, a gente fala que ela foi atualizada. Mas esse novo ato carrega novas potências, que carregam novos atos e por aí vai. E aí o Aristóteles ele faz uma pergunta bem interessante, sabe? Será que existiu um começo disso? Será que existiu uma origem para isso?
Porque se isso forma o movimento do universo, as coisas vão mudando, ato, potência, ato, potência, ato, potência, ato, potência, ato, potência, será que existiu um primeiro ato, primeira potência, juntos, o pai e mãe de todos os atos e todas as potências? Será que isso daqui, gente, não é o que os religiosos vão chamar de Deus e o que Aristóteles chama de primeiro motor imóvel, aquilo que foi a origem de todos os atos e potências, que moveu o nosso universo pela primeira vez, mas não foi movido por ninguém. O primeiro motor imóvel, ou o primeiro motor sensível, o causador do mundo material, na religião é chamado de Deus. Na filosofia aristotélica, primeiro motor imóvel ou primeiro motor sensível. O pai e a mãe de todas as potências, de tudo que existe, a origem do universo. Gui, posso falar então que nesse momento aqui o Aristóteles está buscando o que a gente chama de ontologia, uma proximidade dele com os pré-socráticos. Ele está buscando os princípios, ele está buscando as origens. Exatamente. Aristóteles está muito preocupado também em procurar na sua física e metafísica as origens do universo e colocar esse ato, essa potência como origem do mundo material, como aquele que desenvolveu o primeiro movimento, faz todo sentido. Segundo Aristóteles, nada se move se não foi movido por alguém. Então esse giz, por exemplo, ele não fica sozinho aqui, né? Eu tenho que movê-lo. Então, por exemplo, quem faz esse movimento de jogar o giz sou eu. Então, quando eu jogo o giz, eu estou jogando o giz, então eu estou fazendo o movimento. Se o giz bater em alguma coisa, essa coisa vai se mover e vai gerar uma série de consequências. Pensem que Deus, para Aristóteles, o primeiro motor imóvel, é isso. É alguém que começou esse movimento e fez tudo se transformar a partir de então. Então, um ser primordial, um arquê que ele busca uma ontologia. Tá? Perceba como Aristóteles é bem completo, gente. Aristóteles não dá para a gente ter apenas em 2 aulas, né? Ou 3 aulas já é um pouco assim, suficiente. Mas eu sempre falo isso, ele tem muitos temas que podem ser explorados em vestibulares mais específicos. E o nosso tema de hoje, que eu já vou introduzir com vocês, é a finalização da teoria aristotélica do conhecimento. Então, Aristóteles, depois de estudar o movimento, as substâncias, depois de fazer uma investigação bastante complexa sobre as transformações do mundo material, coisa que Platão não fez, na visão dele, coisa que Platão falhou, Aristóteles vai se dedicar a criar a teoria das 4 causas. É um resumo, basicamente tudo que ele estudou, são 4 perguntas que você faz para qualquer objeto, e as respostas vão te dar informações importantes sobre o mundo material. Primeiro, a gente chama de causa formal. O que é a causa formal? É a forma do objeto. Então, a pergunta aqui seria, qual a forma do objeto? Tá? E essa forma presente, essa forma em ato. Qual é a forma do objeto que a gente está analisando? Qual é a forma da substância? Qual é a forma que a gente pode pegar, por exemplo, do giz? Pegando o giz mais uma vez, tá? Como exemplo. Causa formal do giz. Qual é a forma do giz? Resposta: cilindro. Material: qual é a matéria do giz? Resposta: cal. Tá? Então a causa formal, cilindro, a causa material, cal. De que matéria é feita? O que transformou ou o que gerou o giz? O que gerou a substância, tá? Que você está analisando. O que gerou a substância, nesse caso aqui, foi uma fábrica, né? Não foi um processo natural, então foi um processo fabril. Tá? Então, causa eficiente, aquilo que faz com que o que existe em potência vire ato, aquilo que faz com que as coisas se materializem, a transformação. Então, o que gerou, o que transformou pó de cal em giz cilíndrico? Uma fábrica. Lembra que aqui a gente tem um agente, uma ação que gera. E no final, a causa final, que na verdade é a finalidade. Para Aristóteles, a gente tem a finalidade das substâncias, tudo possui para ele uma finalidade. Qual é a finalidade do giz? Onde que o giz ele contempla a sua natureza perfeita? Quando é que ele faz com que ele se torne finalmente um giz útil para a gente? Qual a finalidade do giz? Quando eu escrevo na lousa. Então o giz aqui, ó, ele está cumprindo a finalidade dele. É uma coisa bem bonita, chega a ser um pouco poético imaginar que tudo tem uma finalidade. Né, quando a gente imagina que a finalidade de algumas coisas é se autoconsumir para gerar um efeito. Né? Por exemplo,
Lenha, vamos falar de lenha. Lenha, causa formal da lenha. Ah, Gui, não sei, um cilindro cortado no meio, né? Um formato que a gente pode generalizar e chamar de tora. Exato, uma tora de lenha. Gente, um pedaço de lenha. Essa tora de lenha, né, que tem uma forma aproximada aí do cilindro, causa material, madeira. Então, o que faz a lenha é a madeira, né, é a árvore. Eficiente, o que gerou, né, o que fez com que uma árvore se tornasse lenha, a ação de um lenhador. Tá? Então, a ação do lenhador é isso que mudou, né, fez com que a madeira que estava ali, né, se tornasse lenha. A potência da lenha, a potência da madeira é a lenha. Então lembra disso, a forma foi atualizada, quem atualizou a forma? O lenhador, causa eficiente. E a causa final, qual é a finalidade da lenha? Que a madeira pode ter muitas finalidades, mas a lenha é aquecer, né? E ela se desfaz no processo. Então a finalidade, ele vai tentar buscar a finalidade para os objetos e para os seres. O que faz a gente pensar em outros exemplos um pouco mais complexos. Toda vez que eu trago a humanidade para essa aula, eu trago algo muito mais complexo. Então a humanidade, vamos colocar aqui ser humano, qual que é a forma do ser humano? Eu sempre dou risada nessa aula, porque tem aluno que fala que é um cubo, né? Eu tenho um ataque de riso, porque a pessoa olha para a gente ver um cubo, complicado, né? Mas aproxima, uma forma, generaliza, humanoide. Matéria orgânica, tá? Então a matéria orgânica, o Aristóteles colocaria como carne, generaliza, simplifica. Causa eficiente, o que gera seres humanos, o que gera a gente como seres materiais, a reprodução, e aí vem o ponto mais importante para a gente deixar o gancho, né, já para a nossa próxima aula, para a gente já debater questões gerais e depois aprofundar. Qual é a finalidade das ações humanas? Qual que é a finalidade do ser humano? Para onde a gente deve convergir? E aí muito aluno fala, é sofrer. A finalidade do ser humano é reproduzir. E não, a finalidade da nossa humanidade, ela se revela na sua totalidade quando a gente busca o que ele chama de eudaimonia. Então vou colocar aqui para vocês. A eudaimonia, vamos traduzir, a gente já falou dessa palavra na aula de Sócrates, mas eu só comentei. A eudaimonia significa em grego eu, que significa bom ou boa, e daimon, consciência. A boa consciência, a eudaimonia, que faz com que eu tenha uma tranquilidade de espírito e uma felicidade plena. Por isso os gregos traduzem como felicidade. A gente traduz do grego, como felicidade. É uma tradução interessante porque se daimon é a minha consciência e eu, né, significa em grego bom, boa, a boa consciência me leva a uma felicidade plena, a uma felicidade que ela não se desfaz. Não confundam eudaimonia com alegria, tá? A alegria passa. A alegria é um pico, né? Muitos de vocês vão ver essa alegria quando vocês passarem no vestibular. Sempre falo isso também, vocês vão ter um pico de alegria. Passei, meu Deus, me libertei, passei. Só que depois vem as obrigações, né? Vem as decepções, vem os problemas, porque eles sempre vêm. Então depois a vida continua, e essa vida que continua para você, ela vai te encarregar de muitas coisas que vão te perturbar. Então a alegria de passar no vestibular, que bom que você vai lembrar dela, você pode rememorar ela, mas ela vai passar, né? Assim como toda alegria na vida passa. O que a gente está falando aqui, gente, é constância. O que a gente está falando aqui é uma boa consciência que te leva a uma leveza existencial, uma felicidade plena, muito difícil de alcançar, mas para Aristóteles ela tem duas bases. Tá? Agora os segredos aristotélicos, como alcançar essa boa consciência, essa felicidade plena, como é possível revelar toda a nossa humanidade nesse processo. Através de dois pilares fundamentais. Aristóteles diz que é impossível chegar na eudaimonia se você não tiver duas bases importantes. Primeiro, um bom senso comunitário, que a gente chama de política, e um bom senso ético, cultivando bons valores. Política e ética são dois elementos que eu coloquei aqui para vocês associados. Sem um dos dois, sem esses dois pilares juntos, você não consegue se tornar uma pessoa eudaimônica, você não consegue atingir o que ele chama de felicidade plena. E aí você começa a pensar, né, Gui, mas como assim? Política está ligada à felicidade? Eu penso que a política sempre tira o meu chão. Então, vamos falar sobre política.
Política, para Aristóteles, é a busca mais eficiente do bem comum. Então, quando você fala, né, que a política mexe com você, talvez a gente esteja falando de politicagem, de outros elementos que não são a política aristotélica. Quando eu falo em política, eu tenho que pensar que a comunidade ela precisa estar contemplada dentro das minhas fórmulas políticas. Então, a política é isso. Poli, gente, né? O bem comum, o bem comunitário. E não tem como você buscar o bem da comunidade se você pensa só em você, se você é só um individualista, se você é alguém ligado aos desejos o tempo todo. Então Aristóteles diz, é preciso desenvolver também uma ética, mas não uma ética contemplativa, que nem a do Platão, não uma ética que visualiza o bem, uma ética onde você seja bom na realidade material, uma ética onde o bem esteja nas suas ações, uma ética do equilíbrio. Então eu sempre falo, né, em tempos onde a gente vive uma crise ética, a gente também vive uma crise política, né? As duas coisas estão conectadas, estão ligadas. Então você imagina que se um político tivesse um senso ético, né, de buscar o bem comum, deixaria de lado as picuinhas, os desejos partidários, né, inferiores. E aí sim a gente teria, né, uma série de convenções políticas, mesmo com diferenças ideológicas que podem existir, devem existir, mas dentro de uma discussão que pense o bem comum e não apenas a vantagem para X, Y ou Z. Né? Se não atingimos o bem da comunidade, a gente não atinge essa paz de espírito. Né? Já que vivemos em sociedade, já que o homem é um animal social e político por excelência, as coisas estão muito mais conectadas. Você não consegue viver bem sozinho, solitário, segundo Aristóteles, se você é um ser social. Então a gente vai discutir política e ética numa próxima aula de forma bem aprofundada, mas eu já vou colocar para vocês aqui na lousa que política e ética são muito complementares, segundo Aristóteles. Quando eu falo de política, eu falo do bem comum. Quando eu falo de ética, eu falo sobre repensar, né? Refletir, a reflexão sobre os valores. Então, a reflexão sobre os valores traz para a gente o senso ético. E se eu reflito sobre os valores e percebo que eu preciso fazer mais, por exemplo, pela minha comunidade, eu acabo desenvolvendo um senso político. Por que é tão difícil em tempos de individualismo, cada um por si, né? Em tempos onde a gente vê, por exemplo, as pessoas pensando apenas em si mesmas, sem pensar nos outros, sem pensar nas consequências dos seus atos, né? Pega essa pandemia que a gente vive, você começa a perceber isso, né? Isso começa a desgastar as relações, desgastar as famílias, desgastar o próximo. Então a comunidade, a gente não está falando de igualitarismo, tá? Não é para tratar todo mundo igual. Aristóteles mesmo faz diferenciações sociais, mas ele fala do bem comum, o bem da comunidade. Isso é muito importante a gente pensar em termos éticos. Por isso, quando eu falo da política aristotélica, eu estou falando sempre desse apelo aristotélico pelo bem comum, essa busca pelo bem comum. Então, a ideia de comunidade levada aí. E aí a frase, né, que a gente vai retomar depois, o homem, o ser humano, é um animal político por excelência, por natureza. Esse homem como animal político é o que a gente chama na teoria de zoopolitikon. O homem como animal político, por natureza, zoo, animal, politikon, político. O zoopolitikon é isso, né? Se nós somos animais políticos, vivemos em comunidade. Embora vários filósofos neguem essa necessidade aristotélica, política, ela é um ponto fundamental para a gente começar a nossa discussão. É verdade que Aristóteles, ele diferenciava homens e mulheres, é verdade que ele tinha uma visão bastante machista? Sim, na Grécia Antiga a gente percebe isso, né? Não estender a participação do voto às mulheres, nem às discussões. Só que tem uma coisa aqui, se eu estou falando do ser humano como animal político, a noção dele de política é mais ampla do que o governo, tá? Então lembra disso, nós somos políticos, a gente tem que pensar na comunidade em todos os momentos da nossa vida. Então numa aula, a minha sala é minha comunidade.
Se eu não tiver uma postura política de buscar o bem da minha sala de aula e vocês não tiverem uma postura política de buscarem o bem dessa comunidade da qual vocês fazem parte, a aula não acontece. Pode perceber que no presencial é assim que toca. No presencial, quando um começa a fazer uma baderna e os outros vão nisso e o professor não consegue manejar, quem está perdendo tempo de aula, tempo de conteúdo, quem está pagando uma escola para não ter aula é você. Então é muito importante você lembrar disso, tá? Existe um senso político. Existe um senso político até mesmo numa videoaula, de abordar o que vocês precisam, pensando no bem de vocês, e vocês uma postura de assistir essas aulas, também tentando entender, por outro lado, né, que a gente está aqui fazendo o nosso esforço máximo. Então cuidado, gente. O tom político ele está em todas as nossas relações. Por isso, quando alguém, né, eu tenho, por exemplo, um WhatsApp do grupo do meu condomínio, e alguém do condomínio diz assim, coloca lá uma ofensa, uma coisa grave, um meme machista, aí eu reajo. Aí vem a notificação, né? Esse grupo não é um grupo destinado à política. Pera lá. Isso é típico de quem não sabe o que é política. Tá? Tudo bem, eu entendo que não podemos cair em partidarismos num grupo, privilegiar, mas toda atitude nossa perante a comunidade é política. Numa sala de aula, eu tenho que ser político e vocês também. Para resolver conflitos, temos que ser políticos. Né? Existe essa noção política que é muito desenvolvida na escola aristotélica, que busca, né, que faz a gente refletir sobre a importância de buscar o bem comum. E não tem como fazer isso sem ser pela ética. Então, na próxima aula nossa, eu vou continuar essa discussão política, porque existe toda uma teoria do Estado que o Aristóteles analisa, ele tenta buscar, dentro desse viés político do bem comum, qual seria a melhor forma de governo. E vocês vão perceber que Platão rompeu com a democracia. Aristóteles também faz algumas críticas à democracia, mas ela tem algumas vantagens que ele não deixa de lado. Então a gente vai voltar a falar disso depois, mas dá uma printadinha aí para a gente poder finalizar. E as provas de vocês, gente, nesse quesito, elas são bem técnicas, tá? Então elas gostam, por exemplo, quando cobram de forma técnica, que você saiba as 4 causas, que você saiba analisar isso aqui. Teve uma prova, inclusive, se não me engano, foi a UEL, que ela cobrou por ordem. Qual é a ordem, segundo a filosofia aristotélica, das perguntas? Eu coloquei essa ordem aqui para vocês. Causa formal, material, eficiente e final. E aí você começa a perceber, né, que o Aristóteles, como fruto do Platão, embora ele tenha negado muito a filosofia aristotélica em vários pontos e questionado ela, o fruto não cai muito longe da árvore. Tá? Entenda essa minha fala, por quê? Embora a gente tenha visto aqui todo o estudo do mundo material, um Aristóteles, né, que ele não é idealista, nunca foi idealista, um Aristóteles que busca o compromisso, né, com a realidade material, percebam que ele privilegia a forma. A primeira pergunta que ele faz é, qual é a forma? A forma a gente chama de eidos, então ele vai privilegiar isso. E também, quando ele vai trazer essa visão, né, do que é a humanidade, qual que é a finalidade das ações humanas, quando ele coloca a eudaimonia, quando ele coloca a felicidade plena, muita gente coloca isso como uma espécie de uma idealização. Só que agora defendendo Aristóteles um pouquinho, não tem como você adquirir paz de consciência se não tiver tudo bem ao seu redor com as pessoas, ou se você não souber manejar politicamente os conflitos e se você não refletir sobre os valores seus e da comunidade. Então, como é que vocês querem? Eu vejo muita gente, sabe, em pleno 2020, fazendo uma exigência sem o mínimo de compromisso. Sabe, eu desejo um mundo melhor, eu desejo um mundo onde as pessoas se respeitem. Pera lá, mas isso não começa nem dentro da sua família, isso não começa nem dentro da sua sala de aula, isso não começa nem com seus colegas de cursinho. E aí você exige um mundo justo, um mundo melhor, um mundo de pessoas felizes. Como é que você exige isso? Se você não começa fazendo isso minimamente como indivíduo, nem na sua comunidade. Como é que você quer um mundo melhor para você e para os seus, se os outros estão em condições indignas? Começa a pensar nisso. Começa a pensar que às vezes o que você exige da vida não é o que você contribui. O que você exige do mundo é preciso ter foco, gente. É preciso entender que o que a gente exige, que é a paz de espírito, né, é essa boa consciência, que mais tarde a gente vai nomear como ataraxia, que é um outro termo importante na filosofia helenística, ela só é conquistada, a gente só tem a felicidade plena se a gente se esforçar
para buscar valores políticos e valores éticos. É claro, né? Não tem como eu derivar agora a política para vocês já. Eu vou voltar nessa discussão, a gente vai voltar a falar disso na próxima aula, para a gente entender isso um pouquinho melhor, mas já vão pensando aí, sabe? Político não é só aquele que está num pedestal, num cargo público. Político somos nós todos os dias, quando a gente se confronta com problemas, com conflitos. E haja conflito, né, gente? Haja problema, né? A gente está cercado, a gente não escolhe os problemas, mas a gente tem que manejar esses problemas da forma mais política possível, da forma que gere maior apelo, menos dano ao bem comum, à comunidade da qual a gente faz parte. E não tem como fazer isso se a gente não tiver um viés ético. Por isso a ética é muito fundamental e a gente deixa também as discussões éticas para a nossa próxima aulinha do Aristóteles, que eu vou falar exclusivamente de política e ética. 2 pontos da filosofia aristotélica que tem caído muito por conta dessa crise que a gente vive de valores. Né? Um excesso de individualismo, nas redes sociais cada um por si, não sabendo manejar nem uma comunidade virtual, quanto mais a comunidade material. Tudo isso faz a gente pensar, né, nessa falência ética e política que o Ocidente tem vivido nos últimos anos e tentar buscar formas de escapar disso. Será que Aristóteles pode dizer para a gente se existe uma forma ideal ou será que não existe fórmula ideal? A gente tem que tentar adaptar as fórmulas de acordo com as situações. Será que democracia é uma virtude ou será que democracia é só mais uma forma de governo, né, com suas falhas, seus prós e contras? Tudo isso a gente vê na nossa aula que vem. Gente, um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula de Aristóteles.